Todos, graças a Deus, mais uma vez a gente está aqui reunido para louvar o Senhor. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o Evangelho em si, né? Gostaria de trazer uma pregação sobre o Evangelho. Eu acredito que nessa noite eu tenho acho que 1 ou 2 versículos a mais daqueles que eu costumo ler. Eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência, não vai durar muito não, mas talvez dure mais uns 5 minutos do que às vezes eu faço, e eu peço a vocês que a gente possa, quem não quiser acompanhar, marque, leia depois. Como a gente vai falar sobre o Evangelho, sempre é importante estar lendo o Evangelho, estar pedindo a Deus que dê compreensão do Evangelho. O próprio Evangelho fala de que existem pessoas que vão se deixar levar por algumas doutrinas, e quem está firmado no Evangelho vai permanecer com o Evangelho. O objetivo, né, da gente estar falando sobre isso é justamente ficar com o Evangelho. O Evangelho é perfeito, né? O Evangelho é uma doutrina única e a gente não precisa nem acrescentar e nem diminuir, né? Porque ele é completo. E quando se fala do Evangelho, a gente precisa logo falar do Senhor, né? Cristo. No início da sua pregação no Evangelho de Marcos, diz lá princípio do Evangelho, né, de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Jesus Cristo, ele quando estava, né, depois do batismo, que ele foi para a tentação, depois disso, ele saiu e diz logo: arrependei-vos e credes no Evangelho. Né? A primeira pregação, o primeiro anúncio do Cristo foi esse: arrependei-vos e credes no Evangelho. A palavra Evangelho, como eu creio que muitos sabem, significa boas novas, né? Ou boa notícia. Boa notícia de salvação. É isso que diz o Evangelho. Boa notícia de salvação que inclui perdão, amor, compaixão, misericórdia, ação e transformação. Vamos ler o versículo clássico do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Esse é o clássico, né, que todos nós consideramos e reconhecemos, uma palavra maravilhosa que aqui Paulo fala. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Hoje até no estudo a gente falou um pouco sobre a justiça de Deus, é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela se revela na medida que a gente vai crescendo, avançando de fé em fé, de glória em glória, só pelo Evangelho. A vontade de Deus genuína, que Ele revelou, está contida no Evangelho. Por isso é que o apóstolo Paulo, nos versículos seguintes, ele diz que ele era devedor de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Nós sabemos e entendemos, eu acredito, que a maior importância que nós devemos ter é falar do Evangelho, anunciar essa palavra, né, essa palavra que salva. Agora, por que Paulo ele realmente diz que ele não se envergonha do Evangelho? Não é? Paulo diz aqui: não me envergonho do Evangelho. E a gente sabe muitas coisas que aconteceu com ele, que quando a gente olha para a nossa vida, a gente precisa não tentar comparar, porque Paulo foi um homem chamado, separado para anunciar o Evangelho, né, ser apóstolo dos gentios, bem de uma maneira bem especial da parte de Deus. Mas por causa do Evangelho, né, Paulo foi preso em Filipos, perseguido em Tessalônica, foi expulso na cidade de Bereia, ele foi zombado lá em Atenas, considerado como um louco em Corinto, apredejado na Galácia, e queria mais do que tudo ir a Roma anunciar também ali o Evangelho, que é o poder de Deus. Deus revelou que no seu Evangelho está o seu poder, isto é, a sua ação, a mão do Senhor está no Evangelho. Não está em outro lugar, ela está no Evangelho. Lá em Atos, quando os irmãos chegaram e enviaram Barnabé, que eles estavam anunciando o Evangelho depois da morte de Estevão, diz que quando eles anunciavam, a mão do Senhor estava com eles, o poder de Deus, que Paulo diz que é o Evangelho.
estava ali atuando como ainda atua, com ação transformadora, ação dinâmica, que somente essa palavra que há mais de 2000 anos tem transformado vidas, direcionado os homens que estavam cada vez mais inclinados à perdição, como estavam, para o céu, olhando para glorificar a Deus só por meio do Evangelho, só por meio desta mensagem. Por isso, Deus revelou que só no seu Evangelho, eu vou ler novamente, está o poder de Deus, isto é, a ação de Deus. A mão do Senhor está no Evangelho. Por isso que nada iria fazer Paulo parar, e nem estar envergonhado de anunciar essa mensagem. Ser apedrejado, expulso, açoitado, nada disso era empecilho para ele anunciar essa mensagem, até porque Deus tinha dito que ele ia sofrer por causa do próprio Evangelho. Nós cremos nesse Evangelho, com certeza, pois Deus em Cristo nos abençoou por esse Evangelho. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. Na prática, não podemos nos envergonhar de maneira nenhuma do Evangelho. Eu falei aqui algumas coisas que a gente sabe que está registrado no livro de Atos, mas às vezes tem pessoas cristãs que, porque alguém olha com cara feia, você está anunciando Cristo, por alguém dizer, olha, quer ser bonzinho, quer ser de Cristo, às vezes as pessoas se envergonham do próprio Senhor e da própria palavra. Que não sejamos essas pessoas. Nós não temos nada por que se envergonhar do Evangelho que nos salvou, do Evangelho que tem nos dado discernimento, do Evangelho que tem dado a direção da vontade de Deus, do Evangelho que a cada medida que a gente vai descendo, vai abrindo o horizonte da vontade de Deus para a gente caminhar, glorificando e saber que por meio do Evangelho a presença de Deus nos foi dada. Só por meio dessa palavra, que muita gente às vezes diz, são linhas escritas. Não, é palavra transformadora. É palavra que muda, é palavra que dá a direção, é palavra que olha para o homem mais moribundo em relação à sociedade, ou então a uma doença física, e transforma o caráter dele, muda a personalidade dele, enche de esperança, só isso. Só essa palavra, só o Evangelho. Então eu acredito que nós não podemos de maneira nenhuma, na hora da prática, nos envergonhar do Evangelho. O Evangelho traz uma mensagem impactante do amor de Deus pelo ser humano. No Evangelho, Deus mostra o seu amor, como João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que o Evangelho passa é isso, o amor de Deus, o anúncio desse amor. E Cristo, quando ele veio a esse mundo, ele completou as Escrituras, e isso foi uma das mensagens de Paulo. Abra sua Bíblia aí, quem puder acompanhar. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1. Por favor, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. 1 Coríntios 15, versículo 1 diz assim, quando ele estava combatendo o engano que diziam que a ressurreição não existia, o próprio Evangelho combateu como combate isso, qualquer mentira pela própria palavra. Diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Tomara que Deus o livre seja o nosso caso, Versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo, quando ele veio ao mundo, ele completou toda essa palavra, ele completou as profecias referentes ao Messias, ao Salvador, que falava no Velho Testamento. E a mensagem que foi anunciada pelos apóstolos, principalmente por Paulo, foi a cruz de Cristo. Muitas pessoas transformaram, baseando em algumas passagens do Evangelho, a cruz como um símbolo. Um símbolo, colocando como símbolo, ou usando um símbolo. Uma madeira, um ferro,
um aço, um ouro, ele não tem problema nenhum. Mas aquele aço, aquela madeira, e principalmente quando tem um boneco ali representando Cristo, ele não tem poder de nada. A mensagem da cruz, a mensagem anunciada pela cruz de Cristo, a mensagem que mostra que na cruz do Calvário, o Filho de Deus pagou o nosso pecado, tem todo o poder. É essa mensagem que salva, e é essa mensagem que o apóstolo Paulo chegou a pregar, que por meio dessa mensagem o homem recebeu uma nova vida, e a promessa do Cristo voltar e ressuscitar ele para a vida eterna, coisas que alguns estavam pregando o contrário. Por isso é que Paulo diz, a menos que vocês tenham crido em vão. Crido em vão aqui é se deixar levar por algum pensamento que contradiz o Evangelho. E a gente precisa cada vez mais estar centrado no Evangelho. Como eu já aprendi de alguns irmãos que até aqui estão, eu não preciso falar da mentira. A própria verdade, ela aponta a mentira. E a gente precisa caminhar por meio dela. Desse Evangelho maravilhoso, que mostra essa bênção que foi para nós. Não somente um Cristo, que alguém poderia dizer, olha ele, mas que evidência tem? Que prova tem? Ele completou as Escrituras. O Velho Testamento testemunhou de Cristo e provou que Ele é a própria Escritura, Ele é o que a Escritura diz. E a mensagem maior é justamente essa, que Ele morreu e no terceiro dia foi ressuscitado. E bendito por Deus é esse que crê, como acredito que nós somos. O Evangelho, ele mostra e é a graça de Deus. Abra aí a sua Bíblia, como um dos temas mais clássicos, Efésios capítulo 2, dos textos mais lindos da Bíblia, né? Que mostra a graça de Deus, brilhantemente. Efésios capítulo 2, versículo 1. Isso é o Evangelho, né? Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é? Então, esse é o Evangelho da graça, quando ele mostra que todos nós estávamos nessa condição. E ele diz, olha, quando chega no versículo 4, que Paulo diz, muda todo o cenário. Deus, por sua misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, Ele interferiu e a graça dele nos alcançou, nos abençoou. Nós que outrora éramos inimigos dele, ele nos fez seus filhos por meio da sua graça salvadora, para nos abençoar e nos dar uma palavra que mostra que esse Evangelho é graça pura. Esse Evangelho é favor de Deus. Esse Evangelho é amor de Deus. Esse Evangelho mostra o Deus soberano tendo compaixão do ser humano. E isso, quando nós olhamos aos olhos da Escritura, é maravilhoso. Porque essa boa notícia me mostra esse perdão. Essa boa notícia me mostra a misericórdia. Ela não mostra a ira, muito pelo contrário. Essa boa notícia mostra que a ira Deus levou para o Filho dele, no meu e no seu lugar, para nos abençoar. Então esse Evangelho, ele nos ensina coisas maravilhosas. O Evangelho tem uma ação transformadora na vida do homem, pois ele traz uma novidade de vida, ou uma nova vida, para todo que nele crê. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nela. Eu li aí, vocês sabem, eu sei que vocês estavam abertos, mas abram aí também em Tito, que concorda com o que Paulo aqui diz em Efésios. Tito capítulo 2, versículo 11. É a mesma coisa, não muda nada. São palavras um pouco diferentes que apontam para o mesmo ato de misericórdia e bondade de Deus. Diz assim, Tito capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essas boas obras são o Evangelho. Quem é de Cristo, quem está, pela graça de Deus, inserido em Cristo, jamais pode rejeitar a nova vida, o novo caminho que Cristo, por meio da sua palavra, colocou. A graça de Deus, ela mesma nos educa, e a educação que ela dá é por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho nós caminhamos e aprendemos, e principalmente, aguardamos a volta do Salvador. Aguardamos a volta do Cordeiro de Deus, que é a esperança que o Evangelho mostra para mim e para você, que todos nós que acreditamos. No Evangelho existem várias exortações. O Evangelho traz exortações para o povo de Deus, que é animá-lo, edificar a sua vida, transformar o seu caráter. E no Evangelho, que Deus nos abençoou de uma forma tremenda, Ele espera ser glorificado. Como? Na vida do homem redimido, agora aceitando a ação transformadora do Evangelho, para que ele não viva mais segundo os deleitos da carne, mas segundo a sua vontade. Efésios, lá voltando, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. Eu vou apenas ler, que eu acredito que essas palavras de Deus, né, devem ser suficientes. Não precisa um homem explicar o que está bem direto na própria Bíblia. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos o renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso é o Evangelho. O Evangelho trouxe essa exortação, como em todas as cartas, que eu acredito assim, e tirei essa, para a gente não ler todas, lógico,
mas a gente sabe o que é que a Bíblia diz. Deus agora quer ser glorificado na nossa vida. E o velho homem, ele só atenta mais para o que é carnal. E ele diz aqui que a maior exortação é que no sentido espiritual da nossa fé, a gente se revista de Cristo. Se revista do que Cristo quer, do que Ele tem nos habilitado, a sua palavra, que ela habite na nossa vida. Que a gente não seja somente ouvinte, negligente, mas operoso praticante. Para isso a gente precisa do próprio Deus. Então o segredo é estar em consagração, buscando mais Deus, se humilhando a Deus. Senhor, reveste a minha vida, Senhor, age conforme o teu evangelho, Senhor, que esse evangelho não seja em vão na minha vida, mas que ele possa cada vez mais ser aquilo que o Senhor quer. E é isso que a gente precisa cada vez mais notar, porque estão várias as exortações que estão no evangelho, não foram criadas por homens, foi a vontade de Deus colocar essas exortações no seu evangelho para a gente saber qual é a sua vontade de caminhar. Não é? O evangelho, ele nos traz esperança, e existem várias coisas que as pessoas buscam esperança, né? Eu particularmente eu não gosto muito de ir ali no centro da cidade, Deus sabe disso, porque eu vejo tantas pessoas paradas, não é somente mendigando, mas você olha para o semblante da pessoa, você vê ela sem esperança, tanto para essa vida, quanto mais para outra, para a vindoura, né? E o evangelho, nessa hora a gente tem que lembrar do evangelho e falar para essas pessoas. Romanos capítulo 8, versículo 24, ele fala aqui uma coisa brilhante em relação a essa esperança, né? Que a gente tem essa esperança por ser de Cristo, por ser salvo. Nós não vemos essas coisas, né, palpáveis, mas pela fé a gente acredita, e por essa esperança Deus nos ensina a gente continuar aguardando, porque com certeza o evangelho diz, ele não mente, Cristo voltará. Versículo 24 de Romanos 8 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, né? A esperança para nós é a volta de Cristo. E é esse evangelho que vai nutrir, que vai sustentar, que vai cada vez mais alicerçar, que vai dar essa paciência, essa calma, né? E a gente está cada vez mais centrado nela. O evangelho, eu até falei antes, né? Ele edifica. E longe de mim tentar questionar alguém ou algum pensamento, mas eu acredito, como uma pessoa de Deus cristã, que somente o evangelho pode edificar a minha vida e todo aquele que crê. Mais uma vez eu peço a vocês para voltar lá para Efésios, e eu estou quase concluindo aqui. Efésios capítulo 4, eu li naquela hora do 17 em diante, mas eu gostei de ler agora do 7, que ele fala que Deus ele estabeleceu homens, né, para que esse evangelho ele possa ser edificado e a gente ser completo e a gente crescer por meio da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão o que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, com o objetivo, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O Evangelho tem esse poder e só Ele. Deus, Ele chamou esses homens que ao longo dos anos Ele levantou, porque o Evangelho ainda não era completo, mas com a perfeição que o Evangelho se tornou, né? Como ele se completou, nós precisamos atentar mais para esse versículo 15 e 16. Siga a verdade em amor. Ame a verdade de Deus, que ela tem o poder de nos edificar e ela é o próprio Evangelho. O Evangelho faz sempre um convite especial que eu jamais posso deixar de falar. O Evangelho faz um convite especial para todo aquele que crê de arrependimento. A uns ele diz: veja onde caístes e volta à prática das boas obras, pois abandonastes o teu primeiro amor. A outros ele diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A outros ele diz: conservas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A outros ele diz: vigia, pois tu não saberás o dia que vem o teu rei, pois ele virá como ladrão. A outros ele diz: não seja morno. A outros ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o maior convite do Evangelho, ele está nessas palavras que eu gostei de terminar. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à ave da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E esse convite, que diz aqui nesse versículo 17, se você já está nele, que eu sei que está, anuncie. Diz aqui: o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Isso é o Evangelho, né? Em outras palavras, ele tem esse convite para a gente, principalmente para nós cristãos. Nós que acreditamos nessa palavra de arrependimento, nunca permita que o seu coração seja endurecido pelo pecado, por nada. Toda vida que a gente cometer algo, se dobre diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas o Evangelho é essa palavra dinâmica, que ela quer nos abençoar, que não irá nos condenar por ser essa palavra de Deus, como Paulo diz. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas ele vai confrontar a nossa vida, e é para o nosso bem. E quando nós venhamos a estar de uma maneira que não agrade a Deus, venhamos vigiar, porque não é isso que o Evangelho revelou. Bom, obrigado.